Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Eu sou a Isabela, professora da Rede Municipal de Ensino de Ubatuba, e como professores que somos, percebemos, ou deveríamos perceber, a necessidade de diversificar as nossas metodologias em sala de aula. Mas, para embasar o porquê e como fazer isso em sala de aula, eu recebo hoje a educadora Gabriela Nespoli. Educadora e designer de experiências de aprendizagem, com mestrado em design e tecnologias para aprendizagem pela Universidade de Stanford, e mais de 10 anos de experiência profissional. Recentemente, a Gabriela fundou a Flores.design, consultoria em design para aprendizagem especializada em produtos e experiências educacionais imersivas e envolventes, que apoiam adultos e jovens a atingir o seu pleno potencial. Com essa pequena apresentação aqui, eu já fiquei encantada. Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o seu convite. Gabi, de que forma, assim, você começou a estudar o tema diferenciação do ensino? Vamos lá. A minha jornada enquanto educadora e designer de experiências em relação à diferenciação do ensino, ela tem como ponto central o ano de 2019. Foi um ano no qual eu trabalhava em duas organizações ao mesmo tempo. Eu era professora de empreendedorismo e design numa escola. Eu ensinava o primeiro ano do ensino médio. E eu trabalhava enquanto pesquisadora e gestora de projetos inovadores na Fundação Lehman. E naquele ano eu recebi a missão de pesquisar e entender de que forma um professor brasileiro, ou seja, um professor que trabalha numa sala de aula típica da escola pública brasileira, poderia trazer mais inovação e mais impacto em suas práticas pedagógicas para gerar uma educação de excelência com equidade. Naquele momento, eu fui pesquisar abordagens ditas inovadoras e que poderiam promover equidade, ou seja, que poderiam garantir maior aprendizagem de uma maior quantidade de estudantes, superando desigualdades educacionais. E eu descobri a abordagem da diferenciação do ensino. Imediatamente eu comecei a testar essa abordagem na minha sala de aula. Então, naquele ano, eu tive a experiência e o privilégio de tanto trabalhar enquanto pesquisadora, quanto colocar as pesquisas em prática. E o que eu estava fazendo na essência, né? O que é a diferenciação do ensino e que práticas foram essas que eu fiz? Na essência, a diferenciação do ensino é uma abordagem que prevê a importância da gente considerar os interesses e as necessidades de aprendizagem de cada um dos nossos estudantes. Então, imagine que você está lá na sua sala de aula, professor ou professora, com a sua turma de 30, 50 estudantes, e você tem de pensar, ou é convidado a pensar, como eu trabalho com os diferentes níveis de conhecimento, com as diferentes habilidades dos estudantes que estão aqui presentes e cataliso os interesses de cada um deles. A diferenciação do ensino é uma abordagem que tem isso como mote: promover a aprendizagem de cada um, centrando as práticas e experiências no que cada um já sabe e precisa saber e no que interessa a cada um dos estudantes. Nossa, que demais! Eu acho muito interessante assim a gente ressaltar que você tentou colocar isso em prática na sua sala de aula, né? Então, assim, o seu lugar de fala não é só de uma pessoa que pesquisa sobre o tema, mas é de uma pessoa que também tenta inserir isso na realidade. E qual que é a importância do educador ter um olhar para essa diferenciação? O convite à diferenciação do ensino é um convite ao apoio ao educador, não uma exigência a mais. Enquanto educadores, acredito que uma das nossas maiores dores e insatisfações é quando a gente enxerga que estão sendo colocadas sobre nós exigências que não necessariamente dialogam com a nossa prática. Eu refuto bastante esse tipo de postura e penso que toda e qualquer abordagem, método, inovação, ferramenta que é apresentada ao professor deve vir enquanto um convite para melhorar a sua prática, para colaborar com o que você está fazendo no dia a dia e te ajudar a superar os desafios. Então, o meu convite aos professores enxergarem, estudarem, considerarem a diferenciação do ensino está no sentido de que, enquanto educador, é bastante desafiador a gente desenvolver 30 a 50 estudantes por meio de um plano de aula único
igual que não considera, por exemplo, estudantes que já foram alfabetizados, estudantes que ainda não foram alfabetizados, estudantes que precisam de um ritmo mais lento de aprendizagem, estudantes que gostam de aprender sozinhos. Então, a diferenciação do ensino, ela vem enquanto convite para o educador quebrar essa caixa preta, que é a sala de aula, que considera que todos os estudantes estão no mesmo ponto do currículo, que todos os estudantes têm o mesmo ritmo de aprendizagem e, portanto, podem se beneficiar de um só plano de aula que vai ser desenhado, considerado essa sala de aula homogênea. A diferenciação do ensino, ela traz a visão de que a sala de aula é heterogênea. E a gente precisa responder a isso, considerando o que cada um dos estudantes já sabe, o que eu preciso adaptar para os estudantes que precisam dar um passo atrás, o que eu posso já possibilitar para os estudantes que estão avançados e como que eu vou criar diferentes espaços dentro da minha sala de aula para tornar esses diferentes planos de aula possíveis. Afinal de contas, eu sou um só. Certo. E como, de fato, assim, eu, como uma educadora de uma sala de aula em um espaço tradicional, num contexto de educação pública, eu posso pensar em diferentes práticas para realizar essa diferenciação no meu ensino? O primeiro passo, Isabela, é a gente entender que a diferenciação do ensino, ela nada mais é do que um olhar sobre cada um dos estudantes. Então, como a gente consegue colocar isso na prática? Uma das primeiras ações são as avaliações diagnósticas. Avaliações que trazem dados sobre o que esse estudante já desenvolveu enquanto habilidade curricular, o que esse estudante ainda não sabe. Esse é o primeiro ponto. A avaliação diagnóstica, ela não precisa se restringir somente ao currículo, ou seja, eu aplicar perguntas, questionamentos sobre o currículo para o estudante. Eu também posso diagnosticar quais são os interesses desse estudante, como está esse estudante atualmente, o que ele está vivendo na sala de aula, o que ele está vivendo em casa, ou seja, o perfil completo desse estudante. Isso se faz por meio de um primeiro grande diagnóstico. A partir daí, o professor deve ser convidado a pensar como ele trabalha com os resultados daquele diagnóstico. Ou seja, eu posso desenvolver uma lista organizando os estudantes que estão mais atrasados, mais defasados, os estudantes que estão mais presentes no meu currículo e os que estão mais avançados, por exemplo, e pensar dinâmicas diferentes para cada um desses estudantes. Ou seja, como eu vou recompor as aprendizagens dos estudantes que estão defasados? Será que eu vou trazer um material de esforço? Será que eu vou organizar grupos de estudos específicos e dar mais atenção a eles? Para os estudantes que estão presentes no nosso currículo, o que será que eu posso fazer? Será que eu posso promover um projeto para que eles sigam de forma mais autônoma, enquanto eu dou mais atenção aos estudantes que estão defasados? Para os estudantes que estão avançados, será que eu posso utilizá-los enquanto apoio para os estudantes que estão mais defasados, promovendo uma aprendizagem entre pares? Então, a partir da avaliação, o professor é convidado a pensar suas estratégias de diferenciação de ensino. A aprendizagem para aí? Não. Além da avaliação formativa, é muito importante que o professor e as escolas incorporem essa cultura de uso de dados. Ou seja, depois que eu adaptar a minha instrução com base nos dados da avaliação diagnóstica, eu continuo fazendo avaliações formativas para entender se aquela minha adaptação, se aquela minha instrução diferenciada está fazendo sentido para esses estudantes, se eles estão de fato se desenvolvendo a partir daquilo, ou se eu preciso pensar estratégias diferentes. Certo, deu para a gente entender um ponto de partida. E assim, quais são as estratégias que a gente pode mencionar? Vale dizer aqui, Isabela, que diferenciação de ensino não é uma prática trivial. Então, acho que isso é importante da gente trazer, porque eu e alguns educadores que eu conheço, acredito que vivenciamos bastante, um desafio enorme, quando a gente tentou colocar isso em prática com o viés de nossa, que ideia maravilhosa, vou fazer isso amanhã, estou pronto. A diferenciação do ensino, ela é uma abordagem ideal para salas de aula pequenas. Então, eu, educadora, com 10, 15 estudantes. 30, 50 estudantes, como era o meu caso, eu tinha 50 estudantes de ensino médio na minha sala de aula. É bastante desafiador pensar como eu desenvolvo uma abordagem para cada um desses 50. São 50 abordagens por sala de aula, se eu tenho 3 salas de aula, são 150 abordagens. É bastante desafiador. Então, aqui fica de novo um convite a gente pensar a diferenciação do ensino enquanto um norte e o que é possível eu fazer na minha sala de aula. Uma prática que
científica que eu já mencionei, que eu encorajo a todos os educadores a fazerem, é a avaliação diagnóstica. Ela não precisa ser extremamente complexa, mas ela é uma ferramenta muito importante para eu pensar como eu vou trabalhar com os meus estudantes no início do ano. Então, essa é uma prática que a gente precisa trazer. O que é a avaliação diagnóstica? Na prática, nada mais do que um teste, um questionário, uma dinâmica em sala de aula, pergunta e resposta, na qual eu pergunto para os meus estudantes o que eles já sabem sobre o tópico, ou o que eles acham que eles já sabem, e o que eles gostariam de saber, quais são os interesses deles naquele momento, e, se possível, eu estendo isso para além da sala de aula com dados, né, da família, do contexto maior desses estudantes que estão disponíveis na escola. Essa é uma prática. A segunda delas, né, que é a prática, de fato, né, do ensino, a diferenciação, ela vai variar muito de acordo com o contexto de cada professor, com as ferramentas disponíveis para cada um dos educadores. Então, se você tem acesso ao uso, né, à tecnologia, se isso é uma realidade na sua escola, se você dispõe de conectividade, de computadores, você pode pensar, por exemplo, em estações na sua sala de aula. Então, como que você pensa em 3, 4, enfim, 2, vai variar de acordo com a sua capacidade em termos de recursos e disponibilidade de tempo, de planejamento também, para que você consiga, né, pensar nos diferentes perfis alocados em diferentes estações. Essa é uma diferente prática. Isso pode se sofisticando de acordo com os recursos. Então, se você tem um auxiliar, coisa que às vezes é realidade em algumas das escolas, mas ainda não é muito frequente, né, na maior parte das escolas, você pode pensar como vocês se dividem para trabalhar com os diferentes estudantes que estão dentro da sala de aula. Se você não tem esse auxiliar, você pode trazer de novo, né, a ideia que eu trouxe. Será que tem algum dos estudantes na minha sala de aula que eu posso empoderar, trazer essa autonomia, esse protagonismo para me ajudar com parte dos meus estudantes? As práticas, elas podem ir se sofisticando e se adaptando ao contexto de cada um dos estudantes. Existe uma grande educadora que eu admiro bastante, da Universidade de Harvard, que chama Rhonda Bond, que escreveu um livro específico sobre diferenciação de ensino, com práticas muito legais e muito úteis em sala de aula. Ele acabou de ser traduzido para português pela Sintonia de Educação. Eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar nessas práticas e entender formas simples de você ir trazendo a diferenciação para a sua sala de aula. Acho que a última coisa que eu vou dizer aqui nesse sentido é que muitas dessas abordagens, que são ideais, complexas, utópicas, né? Acho que enquanto educador, né, a gente tem tantos desafios cotidianos, então como que ela vem enquanto um experimento para ampliar as minhas possibilidades enquanto educador, gerar uma educação de qualidade e menos como uma pressão, uma demanda de atingir essa estrela guia. Então, o que eu posso fazer simples, mas posso começar para caminhar na direção de uma prática mais efetiva e mais engajadora para os meus estudantes. Gabi, você já mencionou aqui o livro da Rhonda, fiquei super curiosa, se você tiver o título para deixar para a gente, eu agradeço. E eu gostaria de saber, quem quiser saber mais sobre isso, consegue informações onde? Você sabe indicar? Bom, acho que um ponto de partida é o relatório que eu tive o prazer de trabalhar e publicar pela Fundação Lehman em 2020, que é um relatório da aprendizagem centrada no estudante. Ali você encontra basicamente definição sobre o que é essa abordagem, como ela se relaciona com a diferenciação do ensino, quais são algumas das condições que precisam estar colocadas para que isso aconteça, e casos reais de implementação envolvendo tecnologias digitais ou não. Esse é um ponto de partida. Definitivamente, o livro da Rhonda Bond é outro elemento fundamental para quem quiser explorar qualquer um desses conceitos. E acho que o termo personalização do ensino também é um termo bacana de ser pesquisado na internet, por meio de, enfim, os diversos canais seguros, né? Google Acadêmico ou outros canais que você tem acesso. Acho que eu só sinto de trazer um elemento que é de tomar cuidado com as fontes que são acessadas. Enquanto cientista da aprendizagem, eu tenho bastante clareza sobre a presença do que a gente chama de neuromitos, né? Então, que são informações que são um pouco deturpadas, que vêm da ciência da cognição, da neurociência, que estão aí na internet e que muitas vezes podem direcionar a prática do educador para um lugar que não necessariamente tem embasamento científico. Então, fica aqui só o meu alerta fake news para quem for pesquisar, garantir a veracidade, enfim, fonte segura.
Excelente, Gabi. Eu agradeço aqui em nome de toda a equipe do Conceituados. Queria continuar conversando mais com você. Espero te receber em outros episódios. E muito obrigada pela sua disponibilidade de participar com a gente e compartilhar essas questões tão importantes. Eu que agradeço. Muito obrigada, Isabela, e obrigada a todo mundo. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha sua plataforma preferida e receba todo o conteúdo produzido. Conceitue-se também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.